como montar uma estratégia de investimento que te permita permanecer no mercado financeiro tendo bons resultados no longo prazo, sem se preocupar com notícias que afetam simplesmente o curto prazo. Nessa live nós vamos conversar um pouco sobre Asset Allocation, que é uma estratégia já consolidada no mercado financeiro, que explica como tu deve realmente montar a tua carteira pensando no longo prazo e não no curto prazo. Então, vou falar sobre a parte de impacto de taxa de juros, como eu já falei em outras lives, em todas as classes de investimento. Vou explicar um pouco mais sobre esse impacto na renda variável, especificamente, mas vou mostrar o quanto é importante tu pensar na composição de toda a tua carteira e não no ativo específico, não somente na escolha individual de cada uma dos ativos que tu vai ter na tua carteira. Muito mais importante do que isso é tu pensar em toda a tua carteira, né? Então é dessa forma que realmente tu vai ter sucesso no longo prazo. Então, primeiro, por que isso é extremamente importante, né? Porque só vai permanecer no mercado financeiro aqueles investidores que não se expõem demais ao risco, né? E esse risco principalmente no curto prazo, né? Porque é comum os investidores chegarem no mercado financeiro imaginando que vão ficar rico ou algo nesse sentido no curto prazo, né? Vão entrar lá com pouco dinheiro e logo em seguida vão ter bastante dinheiro. Quando na verdade isso é uma falácia, né? No sentido de que dinheiro ele tem que vir do trabalho. O mercado financeiro serve para te proteger de alguns cenários que podem afetar o teu dinheiro, como a inflação, por exemplo. Então, se tu deixar o teu dinheiro no banco ou na poupança, ele vai estar perdendo valor, né? Então, na poupança, por exemplo, tu deixando lá, tu vai conseguir comprar menos coisas do que tu consegue comprar hoje, simplesmente porque ela rende menos do que a inflação, né? Então, para fazer sentido tu poupar uma parte do teu dinheiro, tu tem que conseguir comprar mais coisas do que tu consegue comprar hoje. Senão, não faz sentido. O dinheiro serve para te adquirir bens materiais e serviços, né? Então, se tu conseguir, por exemplo, comprar algo que hoje vale 100 mil reais, e aí tu deixa o teu dinheiro na poupança e ele vira 120, por exemplo, 120 mil, mas o mesmo bem que tu comprava por 100 passou a valer 130, tu perdeu 10 mil reais. Então, esse efeito da inflação é um dos principais motivos de tu utilizar o mercado financeiro. Então, esse é um primeiro ponto, né? Só que, como eu estava falando, é comum os investidores imaginarem que vão chegar no mercado financeiro, vão comprar uma ação que vai se valorizar muito e vão ficar ricos com isso, quando na verdade não é assim que funciona. O mercado financeiro, no longo prazo, ele tende, se tu utilizar uma estratégia adequada, a remunerar um pouco acima da inflação. Tu vai ter um rendimento real, e aí tu acumulando, tu fazendo uma poupança mensal, tu fazendo aportes mensais, no longo prazo tu vai ter uma preservação do teu capital e, consequentemente, o teu dinheiro em algum momento vai conseguir trabalhar para ti, né? Mas ele tem que vir primeiro do teu trabalho. Então, o termo Asset Allocation, ele é basicamente uma composição de ativos, uma composição de classes que vão determinar a tua carteira de investimento. Então, a carteira de investimento que eu me refiro é todos os ativos que tu tem. Tudo que tu tem de investimento forma a tua carteira. E por que não é interessante tu pensar individualmente, né, os ativos? Porque tem alguns fatores, como por exemplo taxa de juros, que vai acabar impactando todos os investimentos ao mesmo tempo, né? Então, se houver, por exemplo, um movimento de alta na taxa de juros ou de queda na taxa de juros, qualquer investimento vai ser impactado, né? Isso vai impactar desde a poupança, vai impactar CDB, FDIC, renda variável, tanto ações quanto fundo imobiliário, e até investimento no exterior. Tudo vai ser impactado por taxa de juros. E variáveis que nem taxa de juros ou câmbio são praticamente impossíveis de serem previstos, né? Por mais que tu saiba muito sobre essas duas variáveis macroeconômicas, para te conseguir prever elas, né, e prever de uma forma que tu tenha lucro no mercado financeiro, é só se tu tiver alguma informação privilegiada, algo que tu saiba que todos os outros investidores não sabem. Porque senão, isso já está no preço, né? Isso já está sendo considerado pelos investidores. Os investidores eles pensam sempre no que vai acontecer para o futuro e não no que está acontecendo agora. Isso é uma lógica bastante simples de ser entendida.
Imagina, se tu compra alguma coisa, se tu compra uma empresa, se tu investe, pode ser na empresa mais simples que tu imaginar, pode ser numa padaria. Se tu compra uma participação numa padaria, ou se tu compra toda aquela padaria, o que tu espera é ganhar, tu ter lucro no futuro, nos próximos meses, nos próximos anos. Não interessa absolutamente nada o que aconteceu no passado. O lucro que ela já teve e que já distribuiu para os antigos donos, isso não vai afetar a tua rentabilidade. Pode até servir como referência. O que tu espera é o futuro, né? Tu investir um determinado dinheiro e ganhar mais com aquilo ali. Ou seja, até nesse investimento extremamente simples, o que está afetando o quanto tu vai pagar nele são as tuas expectativas. Ou seja, qualquer coisa que tu imagina que vai acontecer já vai estar na tua decisão de hoje. E no mercado financeiro é exatamente isso, né? A diferença é que o mercado financeiro é onde todos os investidores conseguem se encontrar no mesmo momento. Então, a precificação ela é muito mais eficiente do que o negócio que eu utilizei aqui como exemplo, né? A padaria que eu utilizei como exemplo. Então, Asset Allocation é tu colocar dentro de uma carteira diferentes classes de investimento, uma combinação de diferentes classes de investimento que tem um comportamento oposto, que se beneficiem de cenários diferentes. Então, essa é uma teoria que já é consolidada no mercado financeiro. Os primeiros estudos nessa temática foram desenvolvidos lá por Markowitz, Harry Markowitz, lá em 1950 ele começou os estudos dele e ganhou inclusive um prêmio Nobel, né, por essa contribuição que ele fez para o mercado financeiro, que mostra que uma composição de uma carteira com diversos ativos, ela tem uma redução de risco, desde que esses ativos tenham um comportamento diferente. O termo que ele utilizou não é nenhum termo, é um conceito matemático que é a correlação negativa, né? Então, correlação é um indicador que vai de -1 até 1. Se for -1, aí a comparação entre duas variáveis. Se a correlação entre essas duas variáveis for -1, quando uma está subindo, a outra está caindo. Se for 0, não tem relação nenhuma uma com a outra. E se for 1, quando uma sobe, a outra sobe também. E quando uma desce, a outra desce também. Então ele mostrou, através de um estudo empírico, que quando tu combina diferentes ativos, o risco daquela carteira, e aí ele utilizou o desvio padrão, né? O quanto oscila para cima ou oscila para baixo em torno de uma tendência central, reduz muito quando tu coloca ativos com correlação diferente. Ou seja, se tu coloca um ativo de renda fixa, por exemplo, pré-fixada, ou melhor, pós-fixada, que vai se beneficiar com alta na taxa de juros, e tu coloca renda fixa pré-fixada, que vai se beneficiar com queda, tu tem dois ativos que no longo prazo vão remunerar a tua carteira, eles vão crescer no longo prazo, mas no curto prazo cada um deles se comporta de maneira diferente. Ou seja, o efeito que um causa na tua carteira vai ser anulado pelo outro. Então tu vai se beneficiar no longo prazo, e no curto prazo tu não vai ficar sofrendo com oscilações exageradas, né? Então tu consegue inclusive calcular qual é o risco que tu está disposto a ter na tua carteira, né? Então esse é um ponto extremamente importante. Investimento não é simplesmente tu arriscar colocando um monte de ativos simplesmente porque ouviu uma recomendação de alguém ou porque leu em algum lugar que aquele ativo é o ativo do momento. Isso ocorre muito com criptoativos, por exemplo, com Bitcoin ou outras moedas que surgem constantemente. O que tu tem que olhar, basicamente, é o quê? É o quanto tu aceita de risco, é o teu perfil de investidor. Então, a maioria dos investidores brasileiros são conservadores, então tem que ter uma predominância de renda fixa dentro da sua carteira e também os seus objetivos. Se você tem um objetivo que é para daqui a 2 anos, por exemplo, você não pode ter renda variável na sua carteira. Renda variável é uma classe que o seu horizonte de investimento, o quanto você vai ficar alocado naquele ativo, tem que ser acima de 10 anos. Se for abaixo de 10 anos, você está correndo um risco exagerado, né? À medida que é comum a renda variável ficar caindo ou ficar subindo por bastante tempo, né? Por um período até às vezes superior a esse que eu citei de 10 anos.
Então, tu tem que ter um investimento compatível com esse objetivo que tu tem, né? Então, é isso que vai determinar qual que vai ser a porcentagem de cada uma dessas classes dentro da tua carteira de investimento. Isso é asset allocation, é tu não ficar tentando prever o que o mercado vai fazer, é tu não utilizar um outro conceito que é muito utilizado no mercado financeiro, que é o market time, é tu não ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, né? Porque isso já se provou ao longo do tempo, é praticamente impossível. Tu não consegue adivinhar o que vai acontecer com taxa de juros, com taxa de câmbio, ou até qual que é a ação que vai se valorizar muito no próximo mês ou no próximo ano. Isso, e até é um outro ponto que eu falei em outra live, normalmente isso é muito mais comercial por parte das corretoras, né, no sentido de fazer os investidores ficarem movimentando suas carteiras e com isso gerar taxa para as próprias corretoras, do que propriamente uma estratégia que vai ser bem sucedida no longo prazo. Só que, normalmente, quem ganha, quem é mais ouvido, é aquele que faz uma recomendação, aquela recomendação dá certo por questões totalmente aleatórias, e aí passa a ter autoridade dentro do mercado financeiro, né? Quando, na verdade, só permanece no longo prazo aqueles investidores que adotam uma estratégia mais passiva de investimento, uma estratégia que não fique tentando realmente prever, e sim uma carteira que seja preparada para qualquer cenário. Então, mais uma vez, o que tu tem que definir é o quanto tu aceita de risco. Se você é um investidor conservador, o ativo que tem, a classe que tem que ter uma maior predominância na sua carteira tem que ser renda fixa, de preferência pós-fixada, né? Então, ativos ligados ao CDI, por exemplo. Então, principalmente CDBs, né? Que é quando é uma forma de captação por parte dos bancos. Tu empresta o teu dinheiro para o banco, mas tu pode ter ativos ligados ao governo, por exemplo, né? Então, nesse caso, tu está emprestando teu dinheiro para o governo. Pode ser uma LFT, né? E aí tu coloca um pouco de renda fixa que seja atrelada à inflação, né? Então, digamos que tu definiu ali que teu perfil é conservador, vai ter 80% da tua carteira em renda fixa. Dentro da renda fixa, tu vai dividir nessas 3 categorias: renda fixa pós-fixada, renda fixa híbrida, que vai ser normalmente IPCA mais alguma coisa, e aí lembrando que IPCA é a inflação, né? E mais uma parte pré-fixada. Então, só dentro da renda fixa já tem uma diversificação, porque essas 3 categorias, essas 3 subclasses, elas têm comportamentos diferentes, como eu expliquei no início da live, né? Então, a pós-fixada se beneficia com alta na taxa de juros e a pré-fixada se beneficia com queda na taxa de juros. E quando tu coloca a renda variável, tu vai colocar uma outra classe, uma classe que também vai se beneficiar com queda na taxa de juros, mas que tem outros fatores que vão impactar bastante ela. Então, por mais que ela tenha um comportamento parecido com a renda fixa pré-fixada, existem outros fatores que vão fazer com que exista uma correlação muito baixa ou até negativa da renda fixa pré-fixada com a renda variável. Ela tem um comportamento semelhante quando diz respeito à taxa de juros, né? Mas existem outros componentes, né, que vão mudar as expectativas de lucro daquela empresa, que vão fazer com que a renda variável varie muito mais do que a renda fixa. E aí tu pode colocar dentro da tua carteira de investimento fundos de investimento multimercado, por exemplo, né? Como diversos outros fundos. E o fundo multimercado, normalmente ele tem acesso a algumas classes que trazem benefícios para a carteira do investidor, né? À medida que tenha essa correlação negativa ou uma descorrelação com as classes que ele já tem. E, além disso, quando tu entra no mercado internacional, tu vai ter o benefício do câmbio, né? Então, quando o real se desvaloriza, ou seja, o dólar está R$5 e passa a valer R$5,30, qual vai ser o efeito da tua carteira aqui no Brasil? O mesmo efeito em todas as classes de investimento, pelo menos em relação ao câmbio. Porque se os seus investimentos são em reais, se o real tiver uma desvalorização, a tua carteira teve uma desvalorização. Então, para te diversificar esse risco, o risco cambial, tu tem que investir em ativos dolarizados, né? Então, conectados à moeda americana. Dessa forma, tu consegue trazer mais um benefício para a tua carteira, né? Diferente do que muitos pensam, né, que
quando tu investe em ativos americanos, tu vai estar adicionando mais um risco, que é o risco cambial. Na verdade, isso é exatamente o contrário, né? Tu está diminuindo o risco. E a lógica de asset allocation é justamente isso, é tu tentar diversificar todos os riscos que tu conseguir. Tu começa pensando nas variáveis macroeconômicas, como taxa de juros, taxa de câmbio, e depois disso tu vai tentando diversificar os riscos menores, até chegar no ponto onde tu vai diversificar dentro daquele setor. Então, se tu determinou que, por exemplo, vai ter 10% da tua carteira em renda variável, em ações, tu vai diversificar os setores dessas ações e depois dentro do setor pode ser interessante tu diversificar entre empresas também. Então é uma diversificação mais micro. Tu começa pensando na diversificação macro até chegar ao momento que tu vai fazer essa diversificação micro. Um instrumento que eu acho bem interessante para essa diversificação são ETFs, ou fundos de investimento. A diferença de ETFs para fundos de investimento é que ETF tem uma estratégia passiva, né? Então vai acompanhar a média do mercado, né? Então, se tu partir da premissa que o mercado é eficiente, quanto mais eficiente ele for, mais faz sentido tu utilizar ETF. Se existir alguma possibilidade de ganho, né, se existir alguma simetria informacional, que é quando alguém sabe mais do que outros sobre alguma informação que vai impactar o mercado, aí faz mais sentido tu utilizar fundos de investimento. Eu considero que não costuma ser, que não é uma boa estratégia tu ficar escolhendo as tuas ações, porque dificilmente tu vai ter acesso a informações diferentes dos outros investidores. Então, provavelmente é através de fundos, de bons fundos de investimento, através de gestores que tenham tido um bom desempenho no longo prazo e que realmente acompanhem determinados setores diariamente, provavelmente são essas pessoas, são esses fundos que vão conseguir capturar esses erros que o mercado tem de precificação. Porque se os preços estiverem certos, é melhor tu comprar um ETF, né? Porque se tu quiser mais lucro, só se tu correr mais risco. Essa aqui é uma outra teoria que também é bastante consolidada dentro do mercado financeiro. Então, basicamente, esses dois instrumentos eu considero muito interessantes para te fazer uma diversificação da forma correta. Só que aí, claro, a dificuldade vai ser escolher o ETF, escolher também o fundo de investimento. O fundo de investimento eu falei que tu vai ter que analisar a gestora, tu vai ter que analisar o gestor, e não só pelo histórico de retorno. Tem que avaliar se ele tem um bom desempenho no longo prazo, então acima de 5 anos, se esse gestor já tem uma experiência, se ele já passou por crises, porque boa parte dos investidores olha o retorno ali no último ano. Isso, principalmente para renda variável, não quer dizer absolutamente nada. Ele pode ter acertado ali por fatores totalmente aleatórios uma ação que fez aquele fundo se valorizar muito. Então tem que olhar o desempenho do fundo no longo prazo, né? E o ETF da mesma forma. Tu tem ETFs aí que conseguem ter um desempenho muito bom, tanto na renda variável brasileira, quanto na renda variável no exterior, e até em renda fixa brasileira e no exterior também. O mais comum aqui para representar a renda variável brasileira é o BOVA11. Só que eu tenho alguns ETFs que eu considero mais interessantes do que o BOVA11 para te colocar na tua carteira de investimento, como o DIVO11 e também o IBRX11, né? São dois ETFs aí que são interessantes para, ao invés de tu ficar escolhendo ação por ação, tu colocar ele na tua carteira e não te preocupar mais com escolha de ações. E aí tu vai colocando as outras classes, né? Na renda fixa eu considero mais interessante utilizar CDB do que debêntures, eu costumo repetir isso nas lives, porque debênture é crédito privado e tu analisar a capacidade de pagamento de uma empresa não é algo muito simples, assim como escolher uma ação também não é algo muito simples. Então é melhor tu utilizar CDBs, que os CDBs têm o FGC, né, que te garante até R$250 mil por instituição financeira e até R$1 milhão por CPF. Então, a não ser que você seja um investidor muito grande, né, que não vai ser atendido por essa garantia do FGC,
tu consegue ter essa proteção adicional e isso traz uma redução de risco muito interessante. Então, resumindo, Asset Allocation é uma combinação de ativos, de classes, que vai fazer com que o risco da tua carteira, o risco que tu está correndo, diminua significativamente. E a tua preocupação é em manter aquela alocação inicial e não em ficar prevendo o que vai acontecer com o mercado financeiro. Na próxima live nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante para os investidores. A estratégia é bastante simples, mas é muito difícil de ser realmente aplicada por parte do investidor, porque é comum os investidores querendo ganhar no curto prazo, né? E como eu falei no início da live, tentar ganhar no curto prazo é só uma forma de afastar os investidores, porque uma hora ou outra o patrimônio dessa pessoa vai ser corrompido e vai ser comprometido, e ele vai acabar se frustrando e saindo do mercado financeiro e voltando para investimentos que não são racionais do ponto de vista de risco e retorno, como a poupança, por exemplo. Então, até a próxima quinta-feira, onde nós vamos continuar falando sobre esse assunto.